Chegou a hora de compartilhar com vocês as leituras favoritas do terceiro trimestre. Eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora, estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de leitura. Hoje eu tenho um convidado especial que vai partilhar com vocês as leituras favoritas do trimestre também. Esse trimestre foi bem intenso pra gente. A gente teve compra do apartamento, reforma, mudança de casa, escrita do livro 2, lançamento do livro 1. E outras coisinhas mais. Começo de semestre que esgota o pobre do professor. Mas, ainda assim, continuamos o progresso da leitura, ainda que mais lentamente, se fosse o caso. E aí, recapitulando com vocês, eu tinha colocado como lista para o trimestre terminar Breve História das Doutrinas Cristãs, Pés Descalços, A Lâmina Mais Cortante, O Hobbit, e aí reler O Alvorecer das Sombras, Andorinhas do Continente em Chame, ler Pardais do Velho Mundo e Pregação e Histórias. Disso tudo, eu terminei Breve História das Doutrinas Cristãs, que inclusive foi o favorito de setembro, já vou falar dele. Pés Descalços também, finalizei, é o terceiro livro da série Calçados Confortáveis, a gente já começou o quarto livro. A Lâmina Mais Cortante eu finalizei também. O Alvorecer das Sombras eu reli junto com o grupo de leitura da Gabriela Garrido. E Sublime Amor Entre Universos eu li também a versão de editora, que eu já tinha lido a versão independente, li a editora, ficou realmente muito legal. Eu tenho gostado bastante, na verdade, disso de reler livros, né? Foi um trimestre que eu peguei vários livros para fazer essa releitura e eu não entendo muito bem as pessoas que falam assim, tem um livro que eu queria esquecer para ler de novo como se fosse a primeira vez, porque a releitura é muito melhor. É quase como... É que pra mim isso acontece. Então, pra você isso acontece, eu não entendo, pra você acontece, queria esquecer. Tranquilo. Olha, eu tô lendo esse livro tão legal, é familiar pra mim. Ah, sim. Você já não leu esse livro? Acho que já. Então você lê como se fosse a primeira vez, você não chega a desejar. Alguns. Você não chega a desejar que fosse como se fosse a primeira vez, mas eu gosto, como o plot já não é mais uma surpresa, como a história não é mais a surpresa, eu gosto porque você consegue prestar atenção em outros detalhes da narrativa. E então, tem livros que eu já tinha gostado muito, que eu gostei ainda mais numa segunda leitura, então foi uma experiência bem legal. Quer comentar como foi o seu trimestre antes de eu falar dos meus favoritos? Bom, o meu trimestre foi um pouquinho diferente. Eu tive muito trabalho, mudança e reforma aqui do apartamento, muitos detalhes, então eu não li tantos livros quanto eu gostaria. No primeiro trimestre eu li 30 e poucos, eu tinha falado, né? Acho que foi. Uns 30 e poucos livros, eu não lembro exatamente a conta. No semestre, isso. No juntando os dois trimestres. E nesse trimestre, de julho pra cá, eu li acho que uns 5 livros, talvez. Né? Então foi até mais fácil selecionar os favoritos do trimestre, porque teve alguns meses que eu só li um livro, então ainda bem que foi bom. Então foi mais fácil. Então foi mais fácil escolher, né? Então foi um pouquinho mais corrido, mas foram 3, os livros que eu escolhi são 3 livrões, vai. 3 calhamaços. Calhamaços, coisa grande. Eu comecei a ler esse livro, então eu estava de férias em julho, falei, quero pegar uma coisa diferente. E foi interessante dessa vez, porque foi um livro que a Jéssica comprou para ler e ela ainda não leu até agora. Eu ainda não li. Tô ansiosíssimo para ela ler. Uma amiga nossa começou a ler, mas ainda não terminou, pelo que me consta. Vou alcançar ela. Então eu queria comentar com alguém, né? Mas parte da graça de ler um livro é você poder comentar, né? Então vou comentar um pouquinho aqui com vocês, mas sem dar grandes spoilers, que é o livro da Gabriela Costa, Colapse. Foi interessante porque assim que o livro chegou, eu já comecei a ler, já rasguei um pedacinho de uma página, já tomei bronca da dona do livro. Mas é porque eu sou desses, que eu pego o livro. Pelo menos ele não quebra a barreira de usar a orelha para marcar o livro. Isso já aprendi. Isso seria demais. Até porque esse livro tinha um marcador, não tá aqui, um marcador tão legal, tudo recortado, então dá gosto de usar. É um livro bem interessante, é um thriller psicológico. Eu particularmente não tinha lido esse gênero ainda, e eu fiquei doido para ler outros livros desse gênero. Eu gostei muito, é muito envolvente. Olha que eu sou uma pessoa que tem ansiedade, que às vezes não lida muito bem com essas coisas, mas eu achei muito interessante. Uma dica para quem for pegar esse livro, que não está acostumado com a dinâmica, a Gabriela Costa seguiu um formato que outros autores seguem também, eu já me acostumei, que é um início mais lento,
Primeiro que o primeiro e o segundo capítulo já dão um tom da história, mas depois ela entra numa apresentação do contexto e da vida das personagens, e pode parecer um pouco tedioso, tá? Mas acredite, ela tá construindo o mundo para depois te dar uma pancada, entendeu? Então presta atenção nessa construção de mundo, se deleite com ela. Parece muito um filmezinho, é um livro que se passa nos Estados Unidos, parece muito um filmezinho americano. Eu tenho uma visão, a minha mente sempre vai construindo as cenas na minha cabeça como se fosse um filme, né? Então, para mim, pareceu muito um filme americano. E aí ela vai construindo, e às vezes demora um pouco. Mas da metade pra frente, as coisas vão começar a fazer bastante sentido, e o terço final é simplesmente alucinante. E o final é bastante surpreendente do jeitinho que eu gosto. Eu amo ser surpreendido, fazer milhões de especulações e errar todas. Eu acho isso muito divertido. É a amiga que fala que gosta de ser feita de trouxa. Eu gosto de ser feita de trouxa. Não, eu gosto, às vezes eu acerto, mas eu gosto quando eu não acerto também, porque realmente me surpreende, me pega de surpresa. Esse livro fez isso. O final é muitíssimo interessante. Então eu super recomendo, gostei bastante. É isso aí. Eu vou falar do meu favorito de julho, né? A gente pode intercalar. Que foi Família em Meio à Tormenta. Foi um livro de vida cristã, né? Que ele ainda não leu. Eu comecei a ler. Ali na tentativa para ler. Porque você destruiu o comentário do livro. É que pra mim não fluiu. Não fluiu ainda para você, mas eu achei um dos melhores livros sobre família que eu vi, porque ele faz toda uma construção muito ampla de todos os aspectos que são fundamentais para a família, né? Ele fala desde de formação com relação a casamento, vida sexual, filhos, a parte de envelhecimento também. Tem poucos livros que falam sobre esse processo de envelhecimento, né? E todas as coisas que você tem que considerar como cristão, como uma família cristã. E toda a parte que ele fala de comunidade, de viver tudo isso diante da cruz de Cristo, né, diante dos pés de Cristo, foi maravilhoso. Achei muito, muito completo, muito bom. Eu gostei muito de como, além de todos os diversos aspectos que fala da família nuclear como um todo, ele fala muito sobre a igreja como família, né? E como a gente precisa ser comunidade, como nós precisamos ser membros uns dos outros. Então eu gostei muito dele, os pontos que eu mais gostei foi que é um livro muito prático, então dá para ser usado para curso de casais, né, aconselhamento de casais. É uma coisa que tem bastante coisa, tem bastante ponto para trabalhar dele. E por causa disso também, que eu falei, de falar sobre todos os aspectos da vida, incluindo o envelhecimento, né, então ele pega o ciclo completo da vida. E da importância de colocar mesmo a família e o crescimento da família como uma coisa de sacrifício mesmo, né? É um sacrifício que nos faz também ser mais parecidos com Jesus. Então eu gostei demais desse livro e eu super recomendo. Pode falar do seu favorito de agosto. Bom, meu livro favorito de agosto é O Príncipe Oculto, de Tessa Afshar. Espero que seja assim o nome dela, porque ela é a autora iraniana, mas ela se mudou para a Inglaterra. E esse aqui é um livro que o gênero, me corrija se eu estiver errado, mas é uma ficção bíblica. Histórica. É ficção bíblica. Ficção bíblica. É uma ficção histórica, só que ela é situada dentro dos tempos bíblicos, dentro de alguma história bíblica. Então ela pegou de pano de fundo, né, o período de exílio na Babilônia, no tempo de Daniel. E aí tem uma sobrinha de Daniel, na verdade é uma parente um pouco mais distante, uma sobrinha, né, chamada Keren, que ela vai trabalhar na casa do Daniel como serva. A família está passando por dificuldades financeiras, uma série de problemas, e ela é dada pela família à família de Daniel para trabalhar como serva, porque eles sabem que ela seria bem cuidada ali na casa dele, né? E o avô dela era uma pessoa muito culta e ensinou a ela a ler e escrever, o que era muito raro para uma mulher. Então ela sabia falar babilônico e escrever, ela sabia também acadiano e persa não. O persa ela aprendeu depois. Enfim, eram 3 línguas, que ela era, e aramaico, né, claro. Aramaico, que é a língua falada pelos judeus ali, naquele contexto, babilônico e acadiano, que era uma língua antiga, mas era uma língua nobre, a língua utilizada nos palácios. E por conta disso, ela acabou se destacando e trabalhando como escriba
né? Uma mulher escriba. Foi bem interessante, é um livro que passa pela Babilônia, passa pela Média, passa pela Pérsia, e é muito bonito o livro, é muito bonito ver a graça de Deus. Tem também o arco de um outro personagem que é o Jared, né? Não sei, é o Jared, que tem um arco muito interessante. De certa forma ele questiona os desígnios de Deus e ele acaba entendendo tudo que acontece. Não é um livro bíblico, essa história não está na Bíblia, ela pega de pano de fundo esse tempo da Babilônia, e é uma história que poderia ter acontecido naquele tempo. Ela respeita as datas, ela fez um estudo bem profundo, tem um capítulozinho, foi ótima, né, a pesquisa dela, que ela narra esse processo de pesquisa, e ela fala ali de várias nações vizinhas e o que está acontecendo nessas nações vizinhas de acordo com registros históricos, e situa essa história. É uma história que tem romance, porque a gente gosta, mas não é uma história de romance. Enfim, é uma história que eu gostei bastante. Tem bons exemplos, tanto para ela como mulher, para o Jared como homem, o seu amadurecimento. Tem o personagem que eu esqueci o nome dele, menino, o nome babilônico dele. Esqueci. Que ele é muito... porque se falou outro nome dele é spoiler. É spoiler aí demais. Não dá. Esqueci o nome dele. Mas ele é simplesmente fofo demais. Ele tá ali, ó. Criança fofa. Tem criança fofa que tá ali disputando com o Pedro do livro dela, de personagem infantil mais fofo que eu já li. Não sei. não sei que consegue disputar com o Pedro, porque o Pedro... E que é bonitinho que essa criança, ela também tem seu processo de amadurecimento. Sim, é bem legal. E ele vai se tornando uma pessoa justa, ele tomando decisões. Cara, é muito bonito o livro, de verdade. É um livro bem grandão. Não é tão grandão, não. É que o papel essa edição tá muito linda. Boa. É da Thomas Nelson. E o livro tem 333 páginas. Ficou grandão porque tem um papel gostoso de ler. Enfim, muito bom. Essa é a minha indicação, meu favorito de agosto. O meu favorito de agosto é o livro que eu estava muito ansiosa para ler. Acho que no último vídeo isso ficou bem evidente, que é A Lâmina Mais Cortante, da Rebecca Souza. E foi muito, muito legal, porque ele é uma fantasia mais juvenil, e é um livro que eu li com a Elisa, mas a escrita da Rebecca e a mensagem que ela passa no livro é tão fascinante, é tão maravilhoso, que nós duas favoritamos o livro, né? A Elisa queria vai ter festa fantasia na escola, ela já quer ir de Annelise, sabe? Ela gostou muito, muito da história, e teve vários momentos, várias situações ao longo das semanas que ela falava, ai mãe, tô me sentindo igual a Annelise naquela cena, assim. Então, ela favoritou e eu favoritei. Então, isso já fala muito sobre essa história, né? Ela conseguiu transmitir a mensagem numa linguagem que ultrapassa gerações mesmo, sabe? Eu acho que tem um potencial de se tornar um clássico muito, muito, muito grande mesmo. Uma das coisas que eu gostei foi mesmo o uso de narrador, terceira pessoa, narrador onisciente, de forma muito brilhante, né? A escrita da Rebecca é muito gostosa, a história envolvente, todo o processo que a Annelise passa ali, ela é uma escritora de teatro, então todo o processo que ela passa ali de experimentar o momento de estreia dela, não vou tentar não dar muitos detalhes para não passar muito spoiler, mas toda a experiência que ela tem ali do momento de estreia de uma peça que ela fez sozinha, e toda a viagem que ela faz pro universo de Endemol, que tem um gostinho ali tanto de Nárnia quanto de Senhor dos Anéis, então talvez por isso eu tenha gostado tanto também do livro. E todo o crescimento que ela tem na história, cada mensagem que é passada, tanto que eu até separei alguns trechos que eu mais gostei para falar para vocês, né? Que em um dos momentos de lembrança, né, ele fala, o rei tem uma lembrança com o pai dele, e o pai dele fala para ele, né, há dentro de nós, meu filho, uma semente má. Ela é aguada por nossos impulsos, vontades e maus desejos. Dessa forma, ela cresce dentro de nós, nos tornando maus. E aí ele estava conversando com isso sobre o filho falava, mas como que a gente tira essa semente má? E aí ele conta para ele, né, fala, meu filho, chamou com uma voz terna, seus olhos antigos e cheios de brandura miraram a face assustada de Revno. Só a lâmina mais cortante consegue arrancar a semente do nosso coração. Então,
conforme você vai descobrindo também qual é a lâmina mais cortante, né? Quais são as coisas que ela precisa, os processos que ela precisa passar, e todo o crescimento de cada um dos personagens também é um livro muito emocionante. Teve mais de uma vez que eu precisei parar de ler para ela, porque aquela mensagem tava me cortando, né? E aí tem outro trecho também que fala, né? Annelise achava que ia morrer. No entanto, não admitiria isso, para não soar pessimista. Havia se preparado pouco a pouco para ouvir a sentença que colocaria o fim em sua vida. Como qualquer outra menina da sua idade, pisar em Endemol temendo quebrar algum osso ou ferir-se gravemente. Contudo, ali e naquele momento, Annelise percebeu que existia algo maior que sua própria existência, algo pelo que valia a pena viver e morrer. Era luxo demais, diante de uma guerra tão sangrenta no salão, torcer para sobreviver. Annelise em nada considerava sua vida preciosa para si mesma, só queria completar sua missão com dignidade para salvar o povo de Endemol. Então eu gostei muito, muito de tudo que ela trabalhou dentro desse livro. Eu acho que não só vai ser um favorito de agosto, mas vai ser um dos favoritos do ano. Eu recomendo demais a leitura da Lâmina Mais Cortante. E vou falar bastante desse livro mesmo para Thomas Nelson deixar ela escrever a continuação, porque tem mais universos para Annelise conhecer. Bom, o livro de setembro é um outro livraço. Eu achei interessante, a Jéssica sempre fala, uma coisa que eu gostei desse livro é que ele foi escrito em terceira pessoa profunda. Aí ela tem uma queda por esse tipo de narração. Não, mas né? Esse daqui foi onisciente, nem foi terceira pessoa profunda, que é o que eu gosto mais. E eu acho, que eu tava olhando aqui pelos livros, eu acho que eu tenho uma queda por primeira pessoa. Eu concordo com a Jéssica que primeira pessoa tem que ser bem escolhido, não pode ter muitos personagens em primeira pessoa, senão fica confuso. Já li livros em que eu acho que não foi muito bem aplicado, mas eu acho que eu tenho uma queda por esse tipo de narração, porque os 3 livros escolhidos são em primeira pessoa. E todos os 3 muito bem feitos. Esse em primeira pessoa? Eu não lembrava dele em primeira pessoa. Eu até tenho minhas dúvidas se precisava ser em primeira pessoa. Eu acho que não precisava, mas foi bem feito. De fato, foi bem feito. Esse livro é lindo. Não precisava. Esse precisava, total. Porque é um thriller psicológico, você tá dentro da cabeça. Acho que eu não acabei entrando em detalhe, mas a personagem que é a Eden, ela dá um nome para a própria mente. Então a mente chama colapse, e ela vai falando com a mente, e a mente é você. Então não sei nem se chamaria aquele em terceira pessoa, ou aquele outro tipo de narração que você vai dando comandos, pessoa, como é que certo. Porque é interessante que ela vai dialogando com você. Você o leitor é a mente dela. Então eu achei bem interessante a construção. E chega no final, isso faz sentido, né? Mas um thriller psicológico, acho que faz sentido uma primeira pessoa, para você sentir junto com ela o que está acontecendo, né? E por fim, o livro de setembro é Se Eu Pudesse Contar as Estrelas, de Becca Mackenzie. Gente, olha que coisa mais linda que é esse livro. Lindo, a gente tá doido para pegar na mão o livro... Vai chegar, o 2. O 2, que é uma duologia, né? Se eu pudesse ver as estrelas. O 2, né? O 2 é Se Eu Pudesse Ver as Mas, gente, olha que primor que é isso aqui. Com essa capa vazada, assim. É lindo, lindo. E o miolo também é lindo. A parte dos capítulos é decoradinho. Enfim, eu acho que teve... Os 3 são da Thomas Nelson, inclusive. Sim. Eu achei lindo, com brilho seletivo. O negócio é, assim, top. Muito bonito mesmo o livro. E é o meu estilo de leitura favorito, é uma fantasia. É uma fantasia muito diferente, muito doida, porque ela parte de uma fantasia já existente, que é a história do Peter Pan, de certa forma. Porque essa história se passa na Terra do Nunca. A premissa e se as crianças... Olha que delicadeza o tema, né? Assim, foi ousado da Becca trabalhar esse tema. E se as crianças que não tiveram a oportunidade de vir ao mundo, entenda, crianças abortadas, né? E se Deus tivesse dado uma outra oportunidade para elas viverem a vida que lhes foi tirada, que lhes foi tolhida, né? Então as crianças que passaram por isso aqui na Terra, elas nascem na Terra do Nunca com 9 anos. E aí você é inserido na sociedade das crianças perdidas. Você acompanha a história da Alison, que é uma criança
que seria de origem inglesa, né, da Inglaterra, mas, enfim, ela não teve a oportunidade de viver, então ela vem para a Terra do Nunca, e ali, com 9 anos, ela começa uma vida, né? E aí eles têm uma escola que vai começar a prepará-los para a vida dos adultos. É uma vida muito rápida, porque eles começam com 9 anos, mas imagina que todo mundo chegou nessa terra com 9 anos e começou a criar uma sociedade. Então é uma sociedade em que as crianças passam por um período muito curto sob a tutoria de alguém, 3 anos apenas, e com 12 anos ela tecnicamente é considerada uma adulta e ela passa a viver sozinha, sem um tutor. Ela tem que trabalhar, ela tem que pagar contas e ela tem que ser responsável. E aí vai acontecendo uma série de coisas. Ela tem uma ânsia por conhecer a mãe dela, que é algo que é super mal visto, é algo que não é recomendado ali, ficar pensando na sua mãe, na sua família da Terra, porque tecnicamente não haveria possibilidade de ter esse encontro, né? Então, tecnicamente não haveria possibilidade de ter esse encontro. Ela não teve esse encontro. Não nesse livro, pelo menos. Mas, enfim. E aí é interessante ver todo o crescimento da Alison. Ela vai passando pelas transições da infância, da adolescência, entrando na vida da vida adulta, jovem. E é interessante, é uma fantasia que se passa num mundo fantástico completamente diferente do nosso, com regras diferentes, mas com as mesmas mazelas, muitas vezes, né? Então tem maldade nesse livro. Tem ele é 16 mais, inclusive. É um livro intenso, não é um livro infantil, embora ele tenha toda essa capa coloridinha, roxinha, não né? É um livro infantil. Não é um livro infantil, é um livro extremamente sério, que trabalha com muita delicadeza temas muito delicados, e tem cenas bastante fortes, intensas, na verdade. Sim. Pessoas morrem, tem abuso, tem tudo o que infelizmente tem no nosso mundo quando o mal entra, né? Então a Terra do Nunca também tem o mal. E tem as decisões que as pessoas tomam, boas decisões, más decisões, tem gestores, né? Pessoas que fazem a gestão das vilas que são extremamente boas e a vila, né, tem um perfil, tem corrupção, tem ego, enfim, é uma construção muito complexa. Bato palma para Becca Mackenzie, porque realmente construir um universo como esse é algo bastante grande, e ela foi extremamente criativa, ela pegou de pano de fundo mesmo a história do Peter Pan, mas ela não se baseia nessa história, ela criou um mundo mesmo, né? Então foi muito interessante a forma como ela fez isso. Tem amadurecimento também dos personagens, você se apaixona por alguns personagens. Tem... Qual é o nome da tutora dela mesmo? Amélia. Nossa, a gente se apaixona demais pela Amélia. Eu particularmente me apaixonei pelo Thomas. Eu gostei muito do personagem do Thomas. É um amigo dela, e muito querido, muito fofo. Tem o Levi também, que particularmente a Jéssica gosta muito dele. Acho que ela já deve ter falado. Acho que esse foi um favorito de algum mês aí, né? Esse foi um dos favoritos, mas foi no ano passado. Então não tem vídeo sobre ele, mas é um dos meus favoritos da vida também. Agora tem. É muito bom. E se tornou um dos meus também. Eu tô ansiosíssimo pra chegar. A gente já comprou. Deve estar chegando aí o livro 2 pra eu pegar. E o meu favorito de setembro foi outro livro teológico, que foi Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, que foi um livro que eu comecei bem em janeiro, foi só terminado mesmo em setembro. E esse eu li também. Esse você leu também, a gente pode comentar junto sobre ele. Ele foi um livro que foi muito gostoso de ler, né? O que pode ser um pouco incomum para livros mais teológicos, né? Que vão trazer temas de forma mais densa. Ele não tá aqui com a gente, né? Não tá emprestado, inclusive, porque ele é super difícil de achar. A gente achou ele numa promoção, acho que por R$37, e comprou rápido, e ele esgotou. E se você for procurar em algum lugar que tiver, ele vai estar tipo R$300, R$200. É um livro muito, muito difícil mesmo de encontrar. Mas ele é muito bom, porque ele divide os capítulos, cada capítulo ele fala de uma doutrina, e ele fala da evolução histórica dessa doutrina, né? Quando começou a se pensar sobre ela e como ela foi crescendo ao longo do tempo, como as coisas foram se construindo mesmo. Mas uma das coisas que eu mais gostei, além de todo o trabalho que ele faz mesmo ao longo dos capítulos, o que eu mais gostei é como ele foca na questão conciliatória, no que nos torna
cristãos de forma comum, sabe? Todos os pontos teológicos que há divergência, né, doutrinária, que um foi mais para um lado, o outro foi para o outro, ele traz um pouco dessa conciliação, daquilo que é comum, daquilo que é base para cada um de nós. Então, eu gostei muito desse livro. É um livro que, se você puder ler, eu recomendo fortemente. Quer comentar dele também? Não, um livro delicioso de ler. A Helena falou, o autor é o Justo Gonzalez. Isso, o Justo Gonzalez. E a escrita dele é deliciosa. Você lê os capítulos não são tão curtinhos, porque algumas doutrinas, elas têm uma evolução assim, de 2000 anos, né? Sim. Então, é bem interessante que ele fala como é que foi essa doutrina no início da igreja primitiva, como é que ela foi sendo trabalhada pelos patriarcas, no Império Bizantino, na Europa medieval e nos tempos mais atuais. Ele vai contando, te conduzindo até chegar ao tempo atual, e é gostoso também que cada capítulo, praticamente todos eles, terminavam com uma relevância contemporânea. Por que essa doutrina é importante hoje, ou como ela se aplica, como ela tem sido vista pelas diferentes denominações cristãs. E a leitura, apesar de ser uma leitura bem densa, é muito conteúdo, cara. É muito conteúdo. Porque são as principais doutrinas que nós cristãos entendemos por verdade. É o que nos define cristãos hoje. Então é muito denso, é uma aula, assim. É uma grande aula. Mas a leitura é muito confortável. Ele é delicadíssimo e a leitura é muito fluida. É um livro que vale a pena ler, é gostoso de ler e você vai aprender muito. Nós aprendemos muito. É um livro que a gente utilizou como base para os ensinos da escola bíblica este ano, lá na igreja onde a gente congrega. E eu posso dizer que eu aprendi demais. Assim, muitas coisas que a gente tem dúvidas. E é um livro que abre para um debate também. Foi bem gostoso ver os irmãos da igreja se interessando por esses temas e discutindo, entendendo. Né, tanta coisa que é tão complexa de entender, muitas vezes, e o livro facilitou bastante esse caminho. Recomendo bastante também. Então, agora eu vou para a parte que eu falo para vocês qual que é a minha lista de pretensão para o próximo trimestre, né? Digo pretensão porque, como vocês viram, tem vários livros que ficaram de fora da primeira vez, então eu quero continuar lendo o Hobbit, já nem tanto com a pretensão de terminar, vou continuar lendo devagar mesmo, que leve para o ano que vem. Vou continuar lendo com o grupo de leitura O Caminhando da Segunda Milha, que é da série, o quarto livro da série Calçados Confortáveis, e tá todo mundo triste, que é o último livro que a gente tá terminando. E aí tem gente já falando, o que a gente vai fazer depois que terminar esse? Vamos começar de novo, né? Vamos começar a leitura dele de novo. Já falou bastante sobre eles em alguns outros vídeos. Alguns outros vídeos. Porque a gente leu ao longo de todo esse ano, porque o cronograma tá sendo de um capítulo por semana, né? Então tá levando bem, degustando a história mesmo. E a gente leu junto. No ano passado, e é maravilhoso, assim. É uma caminhada espiritual, assim, de crescimento pra gente também. Você faz a jornada sagrada junto com as personagens. Dá pra dizer que é um livro quase um devocional. Assim, é muito recheado de Bíblia, é muito recheado como é que fala? Das disciplinas espirituais. Então você vai acompanhando o livro e vai fazendo junto. É uma jornada, é muito bom. E eu pretendo ler Andorinhas do Continente em Chamas para poder ler Pardais do Velho Mundo. Eu tô com os dois aqui, então quero aproveitar para ler. Talvez eu leia digital, porque aí ajuda a ser mais rápido também, porque estão os dois no Kindle Unlimited. E aí eu quero ver o Pregações e Histórias do Emílio Garófalo, que tá muito na minha lista, e eu tenho colegas próximos que já terminaram de ler e dizem que ele é tudo isso mesmo. Então eu quero... É Emílio Garófalo. Eu quero ver. É Emílio Garófalo, né? As expectativas já estão altas. Eu vou terminar de ler Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd Jones, né? Acho que é. Tá por aqui. Tá por aqui também. E aí eu vou ler Colapse com a Valéria, minha amiga, que tá me esperando para chegar. E pretendo ler também alguns livros de colegas escritoras independentes também, que é como Neblina e Amor Decodificado. E com certeza, sem dúvida nenhuma, o segundo livro da Gabriela Garrido, da duologia ao Império de Azaga, que ela vai publicar, se Deus quiser, em dezembro. Então eu já estou ansiosa para ver como ficou a versão final, porque eu fui leitora beta desse livro. Então eu já estou ansiosa para saber quais foram as modificações que ela fez e
e ver esse livro ter o sucesso que o primeiro tá tendo também. Eu tô ansiosíssimo para ler esse também. Ela já leu 2 vezes como beta. Toda vez que a gente começa a falar, ela faz que cara? Ela faz. Tipo, segura, não posso contar, porque... Quando é alguma coisa assim que ele fala, que ele faz uma pergunta importante, eu olho pro outro lado, tipo, Não posso responder. Meu olho não pode entregar nada sobre isso. Porque eu também amei o primeiro livro. O livro é intenso, a escrita é muito boa, e eu gostei demais da construção do universo dela. Então eu estou ansiosíssimo, acho que muito provavelmente vai ser um dos meus favoritos também. Eu acho que vai terminar sendo um dos favoritos do ano também, porque é um dos favoritos do ano, com certeza. Para mim, o primeiro da duologia, e o segundo vai integrar isso, com certeza, que eu gosto demais da escrita da Gabriela. E eu não tenho lista para ler, não. Você vai ler o que aparecer. Eu vou viver na vida. O que der na telha eu vou ler. Eu ainda tô na minha saga para leitura de clássicos do Brasil também. Li Graciliano Ramos, Vidas Secas. Eu gosto tanto de Vidas Secas. Que é tão curtinho, eu achei que era um livrão denso. Cara, é tão curtinho assim, mas é tão... Cara, não tem palavras para descrever. Realmente é cortante, assim, cortante. Triste demais, nossa Deus. Mas um retrato da nossa população, do Brasil. Então é tão importante também. A gente fala tanto da leitura de clássicos internacionais, outras coisas, mas o Brasil tem tanta preciosidade que nos conecta com a nossa história, com o nosso povo. Então eu tô nessa saga também. Então eu li Graciliano Ramos, comecei a pegar Memórias de um Sargento de Milícias e parei, porque eu peguei esse aqui para ler e aí não parei mais esse aqui. O critério de escolha dele primeiro de tudo, os que tem audiolivro, porque ele consegue ouvir no trabalho, indo e voltando pro trabalho, né? Sim. Então, eu queria ler todos esses daqui, mas esses daqui tem audiolivro, então eu vou começar por eles. Mas eu tava ouvindo o Memórias de um Sargento de Milícias, aí quando eu peguei esse daqui, porque você insistiu muito, e aí eu não me arrependi, porque é maravilhoso. Valeu a insistência. Valeu a insistência. Eu queria ler um bom tempo, tava ali na prateleira, ela sempre falando, eu falei, quer saber, vou pegar. E aí peguei, e não me arrependo, maravilhoso. Mas ainda tô nessa saga de ler os clássicos brasileiros, então eu vou intercalando, né? Não sei o que eu vou ler agora. É que depois de algumas leituras eu fico de ressaca. Admito. E eu li esses últimos muito rápido. Muito rápido. E aí acho que faz umas 2 semanas que não pegou mais nada. Que não peguei nada pra ler, tenho lido a Bíblia. Então, é isso. Então me conta nos comentários se você leu algum desses livros, quais deles são os seus favoritos e quais são as suas perspectivas para a leitura do próximo trimestre. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e fica ligado para as próximas atualizações. E mande dicas, porque eu não sei o que eu vou ler. Então fala assim, Marcelo, você vai gostar disso. Tem que ler tal coisa. Eu amo fantasia. Tô gostando muito das ficções sombrias e ficções mais psicológicas. Então, se você tiver boas indicações aí, por favor, deixa aí nos comentários. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.